Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje, dando sequência no vídeo 487 da psicografia, capítulo 13, do Livro dos Médiuns. Então aqui nós vamos dar sequência. A sequência, porque nós não terminamos ontem o número 153. Então, dando-se sequência, mas é um trechinho pequeno. Nem sempre é muito legível a escrita assim feita, por não ficarem separadas as palavras. Então, nós já esclarecemos esse trechinho no vídeo anterior. E o esclarecimento foca da seguinte forma: a cestinha ou a caixa de vime, quando o médium coloca a mão ali nas bordas da caixa, da caixinha de vime ou da cestinha, então Kardec aqui nos esclarece que as letras nem sempre é muito legível a escrita assim feita, por não ficarem separadas as palavras. Então, no vídeo anterior, nós ainda esclarecemos, As palavras, elas não ficam separadas, Como, por exemplo, a gente. Então, nós sabemos que a gente é separado. Só que aqui, empregando-se essa forma, como nós já esclarecemos, fica tudo emendado. A gente. Nós vamos tomar café na padaria. Fica tudo emendado, usando essa forma aqui. Nós vamos viajar no dia 24 de janeiro, Janeiro é janeiro. Fica tudo emendado, usando-se essa forma aqui, da caixinha de vime, da cestinha, Então aqui nós vamos dar sequência. Entretanto, o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por uma espécie de intuição, Facilmente a decifra, parece que eu estou lendo duas vezes. Entretanto, o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma lousa com o respectivo lápis, Então, o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Então, por exemplo, quando o médium, por intuição, ali, ele percebe que as letras vão ficar todas emendadas, por intuição,
né? Ele percebendo, então vamos supor que o espírito vai escrever mais ou menos assim, só para facilitar. Nós vamos viajar. Então, o médium percebendo que nós vamos, vai ficar tudo emendado. O médium, ali naquele momento, ele percebendo que o espírito vai escrever nós vamos viajar, o médium mesmo, ele facilita através da intuição, já que ele tem a intuição de que o espírito vai escrever dessa forma, nós vamos. Então o médium, ele facilita, né? Vamos dizer assim, ele dá um impulsozinho para que o lápis mude, né? Para o vamos, nós. Escreveu nós, o médium tem a intuição de que a próxima palavra vai ser o vamos. Então ele dá um impulsozinho e o espírito continua assim. Mas nós observamos a dificuldade, que não era para escrever, para manter o contato com o mundo espiritual, né? Por economia, o papel e o lápis comum podem ser substituídos por uma lousa com o respectivo lápis. Designaremos esse gênero de cesta pelo nome de cesta peão. Olha quantas coisas existiam. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se um papelão muito semelhante às caixas de pastilhas. Então, olha só, muitas vezes, né, em vez da cestinha, em vez da caixa de vime, eles utilizavam também uma cesta peão, que era de uma forma assim, às vezes em lugar de cesta, emprega-se um papelão muito semelhante às caixas de pastilhas. Uma caixa de papelão. Olha para ver. Então colocava-se aquela caixa de papelão, uma caixinha de papelão. Então vamos pensar assim, não é muito grande não, mas vamos pensar assim, uma caixa de sapato, né? Então os médios iam e numa ponta, né, da parte de baixo da caixa, eles penetravam ali um lápis e deixava a caixa, vamos pensar assim, com duas partes, duas pontas encostadas na mesa e duas partes erguida. Então, erguida, vamos pensar da seguinte forma. Essa parte erguida, eles introduziam aqui um lápis. Então, pensemos da seguinte forma. Isso aqui é uma caixa de papelão, uma caixa de sapato, simplificando usando esse nome. Aqui é uma parte dela, aqui é outra parte, encostada sobre a mesa, né? Então, olha só para você ver como que é. Aí aqui, o médium coloca a mão aqui sobre a borda da caixa. Olha a dificuldade para obter-se uma comunicação.
naquela época, como era. Então ele coloca a mão aqui sobre essa parte aqui, né, viradinha assim. E essa aqui embaixo é a mesa, aqui tem o papel, é óbvio, né? Aí ao colocar ali, se movimenta. Só que é o médio de efeito físico mais energia vital do médium, mais energia perispiritual do médium, mais a vontade do espírito que leva essa caixa de papelão a se movimentar. Porque se o indivíduo ali ele não detém todas essas energias que acabamos de dizer, esse movimento não acontece. Então, olha só para você ver. Então, pega um papel, eu não faço questão de explicar isso aqui agora, porque é necessário explicar isso. Pega um papel, coloca embaixo da sua mão nessa posição. Coloca a mão aqui na mesa. Se eu colocar a mão para baixo aqui, aí não dá para ver. Coloca um papel embaixo da caneta assim. Coloca a sua mão aqui sobre a mesa. E faz desse jeito aqui para você ver como que vai aparecer uns rabiscos, todos ilegível embaixo, né, da caneta. Olha como era difícil naquela época, né? E hoje nós temos tudo fácil e ainda não queremos estudar, não queremos persistir, né? Esse gênero pelo nome de cesta-peão. Às vezes, em lugar da cesta, emprega-se um papelão muito semelhante às caixas de pastilhas, né? Foi o que eu acabei de dizer agora. Então, aqui usou-se a caixa de pastilha, eu estou usando a caixa de sapato para simplificar, para as pessoas entenderem melhor. Formando-lhe o lápis, o eixo, como no brinquedo chamado carrapeta, né? Então, agora nós vamos para a questão de número 154. Muitos outros dispositivos se têm imaginado para a obtenção do mesmo resultado. Olha só como que naquela época a imaginação era fértil. Porque é óbvio, os médios viviam em busca de algo que facilitasse a comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. Os médios viviam em busca de formas, de fórmulas, cada vez mais fácil. Só que um dia os espíritos mesmo orienta os médios, orienta Allan Kardec. Por que vocês, simbolicamente assim, por que vocês não abandonam tudo isso aí e não colocam o lápis na mão do médium? Olha como que ficou mais fácil. Então nós temos que entender que todo esse processo não passa-se de um apêndice, que foi necessário ser assim. Muitos outros dispositivos se têm imaginado para a obtenção do mesmo resultado. Do mesmo resultado. Então, tudo que se criava, tudo que se inventava, era em prol do mesmo resultado, da comunicação com o mundo espiritual. O mais cômodo é o que chamaremos cesta de bico. Meu Jesus amado,
que é uma cestinha, né? E que consiste em adaptar-se à cesta uma haste inclinada. Olha só, que sofrimento! De madeira, prolongando-se 10 a 15 centímetros para o lado de fora, na posição do mastro de gurupês. Então, olha só para ver. Bem à frente. Então, eles adaptavam aquele lápis a 10 a 15 centímetros nesta cesta de bico. Que sofrimento, meu Deus do céu! Que sofrimento! Para obter uma simples comunicação com a erraticidade, com o mundo espiritual. Até então, não tinha-se conhecimento de que essa comunicação era possível através da mão do médium, através da psicofonia, através da vidência. Até então não tinha conhecimento. Estava ali no princípio de tudo. Existiam milhões de formas que era apresentado a Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ele, como sendo o bom senso reencarnado, ele não acreditava em tudo aquilo que lhe era apresentado. Numa embarcação, por um buraco aberto na extremidade dessa haste, ou bico, passa-se um lápis bastante comprido para que sua ponta assente no papel. Pondo o médio os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, com a diferença, porém, de que, em geral, a escrita é mais legível, com as palavras separadas e as linhas sucedendo-se paralelas, como na escrita comum, por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha a outra. Aí agora você observa. Por poder o médium levar facilmente o lápis de uma linha a outra. Obtém-se assim dissertações de muitas páginas tão rapidamente, como se escrevesse com a mão. Ora, só mesmo Kardec, para analisar esse processo, porque se o médium podia levar facilmente o lápis de uma linha a outra, o médium também ele podia, na condição de um charlatão, um mistificador, idealizar por conta própria dele uma mensagem. Se ele podia aqui, porque coloca o médium
coloca a mão na borda ali dessa caixa aqui, né? Dessa cesta de bico. E ele pode coordenar aquela cesta de bico para lá, para cá, para lá, para cá. As letras separadas, né? Elas já não são mais emendadas. Linhas após linhas, porque ele comandava isso rapidamente, como se escrevesse com a mão. Então, observa aí que a descoberta, o descobrimento do processo pela mão do médium está próximo. Porque quantos meios foram utilizados até chegar neste momento? Pancadas, mesa que batia com uma perna só, a letra do alfabeto, uma pancada a letra A, duas pancadas a letra B, né? A cesta, a caixinha de vime, a caixa de papelão, a cesta de bico, a cestinha, a prancheta. Olha quantos meios foram criados na época até chegar a este ponto aqui. Então obtém-se assim dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevesse com a mão. Então acreditamos, é lógico que nós sabemos, mas vamos dizer assim, acreditamos que já o lápis vai ser colocado na mão do médium psicógrafo. Vamos para o próximo vídeo.